Nação Corintiana, tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de informações do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, o vídeo está repleto de informações. Vamos falar sobre o mercado da bola. Denilson pode ser jogador do Corinthians. Vamos falar sobre Riquelme e Lucas Evangelista também. Vamos falar sobre Corinthians próximo de fechar direitos de transmissão de TV com a Rede Globo de televisão, fiel. E vou trazer também um boletim informativo médico do Timão para vocês. O que eu peço humildemente é para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Fiel, somos um canal novinho, porém já com praticamente 30 mil inscritos. Quando alcançarmos essa marca, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês. Fruto de um bom trabalho e de uma grande parceria que tenho com vocês, porque vocês sabem que neste canal eu respondo todos os comentários, sem exceção alguma, que eu não me dou o direito de deixar vocês no vácuo. Faça o teste. Você que não comentou ainda, comente, fiel, que você vai ver que o seu comentário será respondido. Então chega de enrolação, vamos falar do Corinthians, porque essa é uma atualização médica, fiel. Corinthians podendo ter a volta antecipada do Diego Palacios e do Maicon, porque a expectativa era que eles voltassem na 5ª rodada do Brasileirão e agora eles podem voltar na 2ª rodada do Brasileiro diante do Red Bull Bragantino. Mas, corintianeiro, qual a importância que você vê nessas duas voltas, fiel? Eram 2 atletas considerados titulares do Corinthians, tanto o Diego Palacios quanto o Maicon. E a gente sabe a necessidade que temos hoje de um lateral esquerdo, porque o Hugo Matheus Bidu não vem rendendo com a camisa do Timão. Então o Diego Palacios vinha de uma sequência boa e se machucou na 3ª rodada do Paulistão diante do São Bernardo. Inclusive estava muito bem na partida. Para mim, o Diego Palacios aí tem mais prioridade que o Maicon, para a gente ver o quanto urgencial é uma contratação de imediato para um lateral esquerdo ou não, tá, fiel? Então o Diego Palacios podendo retornar em breve aí para assumir essa titularidade do Corinthians. Já o Maicon sofreu uma lesão no reto femoral da coxa direita, a mesma lesão do Igor Coronado, só que o Coronado foi na coxa esquerda e também é considerado um jogador titular no time de Antônio Oliveira e vai voltar aí para nos ajudar e muito nesta 2ª rodada. Fiel, o que tem de mais atualizado sobre o boletim informativo médico do Corinthians é isso, porque agora vamos falar sobre Rede Globo de televisão, fiel. Corinthians está muito próximo de fechar com a Globo a partir da semana que vem. Provavelmente segunda-feira o Corinthians já tem um desfecho final, até porque a gente não aguenta mais essa novela entre Globo, Brax. A grande questão é que as últimas informações, até apuradas pelo Portal UOL, o Corinthians está próximo de um acordo com a Rede Globo de televisão na casa aí de 290 a 300 milhões anuais. Corintianeiro, mas muitas pessoas estavam falando que o Corinthians estava próximo da Brax, que tinha até investidor, o Igor aí, que é do ramo do petróleo e do transporte, que já ajudou o Corinthians em outras situações, estava muito próximo aí, ajudando a intermediar este acordo entre Corinthians e Brax. E este canal aqui, este ser que vos fala, trouxe informações que o Corinthians estava próximo da Globo, meu irmão. Isso há uma semana atrás e está repercutindo hoje. Mais uma vez, o canal do Corintianeiro acertando as informações em cheio. Não tem nada fechado, fiel, mas está próximo. E se fechar com a Brax, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar com a maior alegria do mundo, porque eu, corintianeiro, prefiro a Brax, mas a minha vontade não pode sobressair sobre a minha informação. Eu tenho que ser sincero com vocês, tá? E o Corinthians está muito próximo de fechar com a Globo, sim. Mas eu vou continuar na torcida pela Brax. Enquanto muitas pessoas falaram que o Corinthians estava próximo da Brax, que tinha investidor ajudando, bateram até na mesa, gritando, e as pessoas nunca dão crédito para ninguém, hoje o Corinthians fechando praticamente aí fechado com a Globo. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua situação, a sua opinião sobre Corinthians e Globo. O que vocês acham sobre isso? Lembrando que é um contrato válido de 2025 a 2029, tá, fiel? O Corinthians ainda este ano vai jogar pela Libra, que foi a assinatura do Duílio Monteiro Alves, mas a partir de 2025, Corinthians podendo fechar um novo acordo aí com a Globo nesta casa de 290 a 300 milhões anuais, fiel, que será o maior acordo de direitos de transmissões do Brasil. Olha que papel maravilhoso que o senhor Augusto Melo, nosso presidente, vem fazendo com o Corinthians. Comentem que eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Corinthians está muito próximo de fechar com o volante Hernani, que pertence ao Parma
da Itália. Corintianeiro, mais uma vez você vai falar? Sim, fiel, mais uma vez eu vou falar, porque eu fui o único canal que trouxe que o Corinthians ainda mantinha negociações com o Hernani. Quem me segue, quem assiste meus vídeos todo dia, sabe. Quando o Corinthians negociou com o Hernani a primeira vez, fiel, prestem atenção nas informações, o Corinthians estava tudo certo com o jogador, só o Parma que não o liberou. Quando o Parma não liberou, acabou a negociação ali. Eu fui o único canal que trouxe que o Corinthians mantinha negociações com o Hernani e que a chance era grande de acontecer. E aí, quase 2, 3 semanas depois, vem a repercutir que o Corinthians realmente continua negociando com o Hernani. Então, mais um ponto pro canal do Corintianeiro, e eu tenho que falar, fiel, porque ninguém dá crédito. Ninguém fala, ó, essas informações aqui foi do Corintianeiro. Ninguém fala. As pessoas querem o crédito só para si. Alguns canais. Tem outros aí de grande repercussão que eu adoro assistir. Inclusive o Capitão Corintianeiro, o Capitão Corintiano, o Marcão da Fiel. São duas pessoas que eu gosto muito de assistir. Certo, fiel? Mas comentem aí, porque a expectativa é muito grande do Corinthians fechar com o Hernani. Corintianeiro, mas qual que é o status? Vamos aprofundar no Hernani aqui para vocês ficarem detalhados sobre tudo que acontece com o Corinthians. Fiel, o status é de muito avançado, porém o mercado da bola está fechado, mas vai abrir daqui 1 mês e meio praticamente, porque já estamos no dia 12 de abril. E o Corinthians tem que definir os seus alvos. O Corinthians já tem que escolher quem que ele vai negociar, com quem que ele vai fazer proposta em caráter oficial quando o mercado da bola abrir. Não é porque o mercado da bola está fechado que você não pode negociar. Você negocia com o jogador, o mercado da bola abrindo, você vai lá e faz a negociação. Quando o mercado da bola abrir aqui, os campeonatos se encerraram lá. Então é muito mais fácil você contratar o jogador. E o Corinthians, irmão, está avançado com o Hernani. O Corinthians está muito próximo de realizar a sua contratação quando o mercado da bola abrir. O jogador está ciente, obviamente, e quer voltar para o Brasil e quer jogar no Corinthians, tá? Então o Corinthians muito próximo de fechar com o Hernani. E não para por aí, porque tem pedido do Antônio Oliveira, que é o Lucas Evangelista. Porém, esta é uma situação mais complicada. A Red Bull Bragantino faz jogo duro e o Corinthians pode fechar com ele ainda assim. Porém, seria uma contratação para o meio do ano e não para agora. Lembrando que o Lucas Evangelista já podia vir se quisesse, porque o mercado da bola está aberto para os jogadores que disputam os estaduais. Tanto o Lucas Evangelista, como também o Riquelme, que vou falar logo seguinte, tá, fiel? Por que o Lucas Evangelista? Ele, além dele ser pedido do Antônio Oliveira, ele é um bom jogador, mas ele está bastante valorizado. Titular do Red Bull Bragantino. Bragantino pede cifras financeiras enormes. O Corinthians tentou envolver jogadores nesta negociação, porém não deu certo. O Bragantino fazendo jogo duro em questão do Lucas Evangelista, tá, fiel? Mas o Corinthians existe a chance de contratar sim, porém é um jogador considerado difícil. Mas o Corinthians não abriu mão, não está descartado. Qualquer novidade que tiver, vou trazer informações para vocês. E vamos falar também sobre o Riquelme, fiel, que pertence ao Cuiabá, que também é pedido do Antônio Oliveira. Corintianeiro, o que acontece com o Riquelme? Cara, porque quando tem informação do Riquelme, eu chego a suar frio, fiel, porque já está virando uma novela o Riquelme também, tá? O Cuiabá faz jogo duríssimo, está pedindo valores extraordinariamente altos pro Riquelme. Então, se eu fosse o Corinthians, eu largava a mão do Riquelme, vai em busca de outro lateral. Tem muitos laterais bons no Brasil. E se o Diego Palacios voltar bem, o Corinthians puder segurar, segura para o meio do ano e contrata um lateral também do futebol do Sul da América. Tem ótimos laterais, fiel, tanto no Sul da América quanto no Brasil. O Corinthians não precisa ficar ainda atrás do Riquelme. O que eu fico com um pouco de receio é porque não é culpa do jogador. O jogador quer jogar no Corinthians. Só que existe direitos federativos que pertencem ao Cuiabá. Porém, o contrato dele vence em dezembro de 2025. Ele já não tem muito tempo de contrato, tá, fiel? Mas ainda o Cuiabá detém dos seus direitos. Se eu não me engano, é 80% a 90% dos direitos do jogador. Um jogador de apenas 20 anos que tem total confiança do Antônio Oliveira. Inclusive, pegou seleção sub-20 quando o Antônio Oliveira era treinador do Cuiabá. Corintianeiro, então está descartado? Não. Mas o Corinthians, fiel, pode descartar a qualquer momento, porque ele já tentou de tudo que vocês imaginar para contratar o Riquelme. Já ofereceu o jogador, já ofereceu uma proposta, depois aumentou a proposta e o Cuiabá está reticente, muito difícil de fechar esta contratação. Não está descartado. O Corinthians pode contratar o jogador, mas também fica uma expectativa para o meio do ano, dependente se o Corinthians não desistir antes, porque o Corinthians também, segundo as informações que eu apurei antes de trazer esse vídeo para vocês, já está
por aqui sobre a situação com o Riquelme, porque o Fabinho Soldado já tentou inúmeras situações e o Cuiabá está muito difícil de negociar. Fiel, ainda sobre mercado da bola aí, tá vendo? Aqui não fica de piadinha, né, irmão? É uma informação atrás da outra para você absorver o máximo possível de informações do Corinthians, tá? Porque vamos falar agora sobre Denilson. Saiu informações, inclusive no Globo Esporte, que o jogador está pedindo a sua rescisão de contrato com o Cuiabá. Corintianeiro, como assim? Nos explica essa situação. Fiel, quem lembra aqui que o nome do Denilson, volante do Cuiabá, foi monitorado pelo Corinthians. Saiu especulação que o Corinthians teria interesse no jogador. Aí, dias depois, vazou um áudio do próprio Denilson, volante Denilson, dizendo que os empresários dele estavam aí o enganando, porque tinha proposta do Corinthians e os empresários não repassou para ele. Segundo o jogador, porque esses empresários também são investidores do Cuiabá. Eles investem no Cuiabá e achou melhor contar com o jogador e nem passou a proposta para ele. Informações, palavras do próprio Denilson, não é minha. Este áudio foi vazado e o Cuiabá imediatamente soltou uma nota de repúdio para o jogador e o jogador ficou afastado, mas não por conta disso. Segundo o Cuiabá, o jogador está afastado por não estar aí em plenas condições físicas, considerado acima do peso. Já faz 2 meses, fiel, que o Denilson nem relacionado para uma partida é, depois que este áudio saiu. O jogador hoje processa o Cuiabá por danos morais, fiel, tá? E pedindo a sua rescisão de contrato. Porque o jogador já não atua há 2 meses, ele quer sair, ele quer jogar em outro lugar. A grande questão é, está movendo um processo contra o Cuiabá. Se já não tinha clima antes, agora já não tem clima nenhum entre Denilson e Cuiabá. O jogador está treinando separado. E agora com o processo, mesmo que o Cuiabá ganhe, ou o Denilson venha ganhar, ele sai de boa. Mas se o Cuiabá ganhar, fiel, é óbvio que não tem mais clima para ele lá. Então se existe um contrato, Cuiabá pode facilitar sua negociação ou pode negociar com o jogador a sua rescisão de contrato, já que o jogador também tem direitos de imagem e salários a receber. Pode ser que entre em uma negociação. Mas, corintianeiro, o Denilson livre no mercado pode virar opção no Corinthians, fiel? Sim. Pode virar opção, sim, porque o Corinthians monitorou o Denilson, sim. Só não sei se essa história dos empresários é verdade, aí já é coisa do Denilson. Então, se o Corinthians já monitorou o Denilson, já manifestou interesse, porque o Antônio Oliveira também trabalhou com o Denilson, junto com o Riquelme, inclusive ambos titulares absolutos, cadeira cativa no Cuiabá, tinha o Denilson e o Riquelme. Então, com o Denilson livre no mercado, obviamente que vai continuar interessando o Corinthians e o Antônio Oliveira pode pedir sua contratação. Corintianeiro, mas aí o Corinthians já tem lá o Fausto Vera, o Maicon tá recuperando, a gente tem o Breno Bidon, quase tudo certo com o Hernani, vai contratar outro volante, fiel? Sim, porque aí o Denilson passa a virar oportunidades de mercado. Ele viria para o Corinthians apenas por um salário comum. Qualquer salário comum que o Corinthians ofereça para o jogador já é mais do que o Cuiabá paga para o atleta, tá? Então, obviamente que o Denilson livre no mercado, o Corinthians tem grande chance, mas grande chance de contratar ele sim, fiel. Mas aí depende do Denilson conseguir rescindir. Caso não rescinda e o Cuiabá não faça um acordo de liberação, o Corinthians não vai contratar, porque o Corinthians já disse para vocês que nesta janela, inclusive o único canal que disse que o Corinthians não ia contratar ninguém nesta janela. Foi o único canal que trouxe as informações que o Corinthians está guardando a sua munição para o meio do ano. Agora, se ele ficar livre, sim, vem apenas por salário, oportunidade de mercado. Se ele não ficar livre, o Corinthians dificilmente vai pagar o Cuiabá para rescindir o seu contrato. Certo, fiel? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians referente ao mercado da bola e o que tem de mais atualizado do Timão de Notícias também. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito. O meu muito obrigado e vai Corinthians!